Uzim na usim neslam nimputushno gorenko. Bom dia! Então vamos começar pelo mais interessante. Por que em casa é melhor? Por que em casa é melhor? Quero dizer, na Ucrânia. Aqui apareceu algum Parubok Motorny, como se fosse direto de Senid. E aí ele conta, como um personagem todo arrumadinho, por que até os 20 anos, claro, ele não vai para o exército e por que em casa é melhor. O melhor remédio contra o desânimo, pânico ou apatia causados por reflexões sobre o tempo de duração desta guerra é o envolvimento ativo nos processos históricos que estão acontecendo aqui e agora. Foi entregue um manual extremamente complicado para o jovem personagem, e ele diz que tudo aqui, em geral, pode ser analisado, mas isso leva muito tempo e é cansativo. E é por isso que o protagonista de cabelos encaracolados conta por que é bom viver na Ucrânia. Esse é o principal motivo de eu ter voltado. Ele, vejam só, nem mesmo é entendido por Seroja Pritula, que geralmente entende muita coisa, especialmente quando precisa mudar conforme o vento, mas aqui ele faz uma cara do tipo: o que está acontecendo? Sobre o que você está falando, jovem? O jovem continua falando o que pensa. Não significa que eu não gostei de algo lá, mas Eu penso. Quer dizer, no exterior. Ele não sabe o motivo. Não está dizendo que não gostava de estar lá, mas mesmo assim escolheu a Ucrânia. No fim do dia, é quando você olha no espelho, você não deve ficar indiferente, deve sentir vergonha. Serosa ainda não entende o que está acontecendo. Simplesmente eu acho, porque ele não percebe? O sentido do discurso do jovem. E o idioma ucraniano também é difícil. Tipo, quero dizer, o ucraniano verdadeiro, não aquele que eles usam para se comunicar. E o personagem de cabelo cacheado não consegue de jeito nenhum surpreender o personagem que, bem, está aqui diante de vocês. Seroja pensa: poxa, sim, mas o que vocês querem? Deixem eu falar no meu idioma nativo. Autoritária? O pastel travou. Eu convoco as pessoas a voltarem para a Ucrânia. Então, sim, quer dizer, o pastel de uns 18 anos, digamos assim, convoca as pessoas a voltarem para a Ucrânia e viverem sua melhor vida. Viver sua melhor vida, o pastel de 18 anos pode, até os 23. Depois disso, ele se torna de repente obrigado ao serviço militar. E depois que ele se torna obrigado ao serviço militar, de repente ele é convocado para o exército. E ele se torna subordinado a alguns personagens, tipo Seroja, que tiveram um pouco menos de sorte e não se casaram com algumas super mulheres por aí. Mas mesmo assim, a ascensão social os levaram a se tornarem pessoas que podem liderar as massas. E, consequentemente, eles os lideram e constroem fossos ao redor. Constroem cercas de arame farpado ao redor. Constroem, várias torres de vigilância com outros personagens nelas. E dizem: não, você não vai sair daqui, jovem. O jovem fica lá dentro pensando em várias coisas, e o cacheado ainda pode pensar, enquanto está solto, no que fazer. Ainda pode pensar. Ou seja, não entendo nada, mas é muito interessante o que está acontecendo, porque não entendo nada, como diz o versinho. Mesmo assim, veja, sobre o exterior, de onde provavelmente veio esse pastelzinho, na Polônia, onde ele não gostou. Estão pedindo para proibir a bandeira da UPA, Exército Insurgente Ucraniano e Nawrodzki compara essa bandeira a um elemento da ideologia nazista. O presidente da Polônia, Karol Nawrodzki, durante um evento por ocasião do dia local em memória das vítimas da tragédia militar, pediu ao parlamento que aprove lei proibindo a bandeira vermelho-preta no país. A bandeira que foi usada pelas organizações nacionalistas ucranianas e seu braço armado, o Exército Insurgente Ucraniano. Nawrodzki declarou o seguinte: nestas cores está embutida toda a ideologia do nacionalista ucraniano, que matou mulheres e crianças polonesas. E a estética dessa bandeira, supostamente, se relaciona com o conceito nazista de sangue e solo. Como lembra Suspilha, não há, é claro, nenhuma confirmação de que a bandeira preto e vermelha da ONUPA tenha qualquer relação com esse componente ideológico, ou que tenha origem nele. Ou seja, aqui, veja como fica. Sim, basta algum meio de comunicação afirmar que isso não é verdade e provavelmente todos nós pensamos: se algum meio de comunicação disse isso, e ainda, por exemplo, algum pãozinho apareceu na frente do microfone para declarar algo sem importância. Isso realmente não é verdade, não é um fato. Mas o que eu mais gosto agora é de como eles tentam refutar
as afirmações de outras partes. Ou seja, eu não estou falando nem de um lado, nem do outro. Mas a Polônia tem algo em que se apoiar. Tipo, bem, nem é só realmente vieram para o país deles e nos próprios territórios deles atuaram nacionalistas ucranianos sob a respectiva bandeira. Bandeiras que estavam ligadas a certos processos que levaram à morte de muitas pessoas, muitos poloneses. A Ucrânia diz: isso não é verdade. Bem, mas vocês têm um cemitério inteiro de poloneses, vão lá e provem que isso não é verdade. Bem, digam que algo aconteceu lá. Mas não, nós simplesmente dizemos: isso não é verdade e os poloneses devem acreditar nisso. Bem assim, obviamente, isso não funciona. Depois, o líder polonês afirmou: não queremos essa bandeira vermelha e preta na Polônia e farei de tudo para que não esteja aqui. Nawrocki expressou esperança de que o parlamento polonês aprove a lei correspondente. Estamos falando, é claro, do projeto de lei presidencial sobre alterações na lei do Instituto da Memória Nacional e, aliás, no Código Penal. O que isso significa? Isso significa que os ucranianos que usarem essa bandeira vermelho e preta amarrada nos ombros ou no pescoço serão deportados para sua terra natal, como eu disse no vídeo anterior. Os poloneses, diz apenas o presidente polonês, não acusam todo o povo ucraniano, mas sim a ideologia bandeirista e aqueles que ainda veneram essas cores no século XXI. Ele também mencionou que entre as vítimas dos nacionalistas ucranianos havia ucranianos justos. Além disso, na Polônia, homenagearam a memória das vítimas do massacre de Volhynia, aquele massacre sobre o qual, bem, na Ucrânia dizem: não, isso não aconteceu, isso não existe, não é verdade. No entanto, a Polônia celebrou o Dia Anual de Memória das Vítimas desse massacre, organizado durante os anos da Segunda Guerra Mundial por militantes ucranianos da ONU-PA. E aqui não pode haver dúvidas sobre o que diz a Polônia. Porque a Polônia, bem, lá existem dados, existem documentos, existem arquivos, e se dissermos não, isso não é verdade, vocês sabem, nós somos bons, como assim? Como vocês podem pensar isso? Bem, isso claro parece estranho. Assim, o próprio Nawrocki declarou: nós não concordamos em esquecer os 120 mil poloneses civis, mulheres e crianças brutalmente assassinados por nacionalistas ucranianos. Em Varsóvia, além disso, será erguido um muro memorial, e na Polônia, a tragédia de Volhynia foi reconhecida como genocídio. Em 1942 e 1943, militantes das organizações UPA e ON exterminaram, segundo diferentes fontes, de 30 a 100 mil poloneses, principalmente civis. E a luta contra civis, ao que parece, continua, só que agora também na Ucrânia. Além do que aconteceu na Polônia, aqui também nos contam sobre Vyshnevoy. Zelensky saiu novamente das sombras e fala que, veja bem, não é culpa dele o que aconteceu em Vyshnevoy, mas sim culpa de outros, de alguém lá longe, bem distante. Mas Zelensky não tem culpa. Lembro que as explosões em Vyshnevoy ocorreram onde os projéteis detonaram, não na cidade em si. Alguns dizem que havia núcleos de urânio lá e, consequentemente, a explosão espalhou tudo por toda parte, e agora pode haver um nível elevado de radiação lá. Alguns dizem que eram projéteis comuns, mas mesmo assim, Vyshnevoy foi completamente destruída. As casas foram simplesmente arrasadas. Lá restaram apenas algumas dezenas de casas, que estão mais ou menos em condições habitáveis. Mas Zelensky afirma que os dirigentes de duas empresas estatais agiram em violação da lei, da decisão do quartel-general, do comandante supremo e das instruções oficiais, ao instalar um depósito de munições em Vyshnevoy. Ele diz o mesmo em outra plataforma, onde afirma que agora essas pessoas são conhecidas e serão responsabilizadas. Agora é o fim para eles, diz ele. Os funcionários específicos são conhecidos, e a posição do Estado é que cada um deles deve ser responsabilizado de forma justa. Para ser sincero, eu não sei o que significa ter na expressão responsabilidade justa. Provavelmente, a responsabilidade também pode não ser injusta. Na minha opinião, ela deve ser sempre justa, porque responsabilidade é isso em qualquer idioma. É exatamente isso que significa. Por isso, tudo isso parece muito estranho. Mas mesmo assim, e logo aparecem outros representantes do governo ucraniano, desses deputados e afins. Mas vamos começar com um personagem, bem, que não fala nada de ruim. Na verdade, nem dá para chamar ele de personagem. Apenas um especialista está falando sobre a tragédia
nesse tal de Vishnevy. O ataque a Vishnevy, em Pavlogrado, houve uma grande explosão. Tivemos uma explosão daquelas. E eu disse lá, como vocês podem armazenar o que estavam guardando, munições, num lugar tão densamente povoado? Em Pavlogrado, pelo menos arranjem algum pretexto. Eu não sei. Vocês acham que pretexto seria esse? Realocar essas pessoas. Ou então não coloquem as munições lá. Mas a explosão foi tão forte, para vocês entenderem, naquela área chamada Distrito 55, né? Lá ninguém ficou com janelas, não sobrou nada. Entende? Ainda não sei a situação das vítimas fatais. Minas TM, sabe? Caíram sem explodir. Caíram sem explodir dentro das casas das pessoas. Ou seja, nos apartamentos. Mina antitanque. Sim, algo assim. Então é isso. Ou seja, uma pessoa que claramente entende disso melhor do que eu, e me desculpe, eu não sou muito bom em assuntos militares, mas antes avisava. Mesmo assim, Zelensky soube disso só agora. Pois é, acontece. Às vezes a gente imagina, acontece. Às vezes o presidente não vê tudo. E os conselheiros também podem ser ruins, mas os presidentes já mantêm tudo isso sob seu controle. E claramente pretende declarar que, daqui pra frente, ao que parece, ele vai manter sob seu controle todo o resto também. Enquanto isso, como eu já contei antes, e agora isso se confirma, Kiev está entre as 10 piores cidades do mundo para se viver. Pelo 4º ano consecutivo, Kiev entra no top 10 das cidades menos confortáveis do mundo. Eu já falei sobre isso antes, mas só tínhamos comentado sobre um ano. Agora de fato é assim. Entre as cidades das quais Kiev faz parte, há algumas que eu nem conheço. Bem, por exemplo, Teherã, no Irã. Claro, depois Harare. Kiev em 3º lugar. Porto Moresby, Papua Nova Guiné. Isso é o que discutimos antes. Eu disse, eu não sei onde isso fica. Lagos, Argélia, Karachi, que ao que parece é no Paquistão, Dhaka, Trípoli e Damasco. Bem, Trípoli, na verdade, eu costumava ler notícias sobre essa capital. Lá ela está dividida em várias zonas de influência. Lá está acontecendo uma situação muito complicada, e em Kiev parece que ainda não foi dividida, mas mesmo assim já está em 3º lugar. Além disso, Trípoli está mais abaixo no ranking de pior qualidade de vida. Ou seja, mais acima no de melhor qualidade de vida. Em Kiev, consequentemente, é pior. Então aqui, depende de como você olha para tudo isso, e de qualquer lado que você olhe, a situação não está muito boa. A qualidade é mais ou menos como provavelmente diria Zelensky, então só resta lamentar. Depois nos contam que na Ucrânia nem tudo está bem com o combustível. Já demonstrei várias vezes que há problemas de combustível na Crimeia. E em algumas regiões da Rússia a situação está ruim. Mas agora a Federação Russa começou a bombardear os postos de combustível na Ucrânia. E agora nos dizem que em breve, aparentemente, teremos que correr por toda essa Ucrânia com galões, pequenos ou grandes, procurando onde, quem e como pode te vender combustível por um preço absurdo, porque barato esse procedimento não vai ser. Inscreva-se! Por isso, provavelmente, teremos alguns postos de combustível meio danificados, né, sabe? Alguns sem aquelas lojas bonitas às quais estamos acostumados, sem aquelas longas filas. Lojas de charutos no posto de gasolina, sinceramente não entendo o que esse camarada quer dizer com isso. Mas aparentemente, o status dele permite dizer que as lojas de charutos nos postos de gasolina vão ser fechadas. Alguns quiosques e bombas permanecem porque, como a maioria dos postos tem reservatórios subterrâneos, eles geralmente não sofrem danos. Já as bombas e equipamentos podem ser substituídos. Por isso, vamos acabar esquecendo da beleza aos poucos. Bem, e a pessoa que está sentada na sua frente numa cadeira cara, com óculos caros, lembro que me disseram que o reflexo azul desses óculos indica que são multicamadas. E se são multicamadas, então não tem nada barato ali, na verdade. E essa pessoa está nos contando isso, com toda a calma, com algum tipo de laminado na parede. Antes penduravam tapetes, agora é laminado. Ele está dizendo que, bem, vocês sabem, nada de bom vai acontecer. Terão bombas de combustível, e ao que parece, venderão galões na beira da estrada. E as pessoas vão confiar ou não confiar nos vendedores desses galões, vão abastecer porque não tem mais gasolina nem diesel. Ele fala isso com uma cara toda trabalhada, com músculos faciais que se espalham por todo o rosto. Bom, e eu entendo que ele provavelmente tem, na verdade, um gerador próprio com algum tipo de cisterna que vai durar bastante tempo. Porque, bem, imediatamente me vem à mente vários Kira Hood, que moram nos Estados Unidos e voltam para a Ucrânia quando precisam. Às vezes para bancar o inteligente,
às vezes para se fazer lembrar. Aparentemente, a internet ainda funciona por enquanto. Também não me surpreenderia se esse pastelzinho não morasse na Ucrânia. Na verdade, já não me surpreendo com nada. Se me dissessem que ele está transmitindo da Lua, ou que é algum agente do FSB, ou algo assim, eu diria, ah, bem, fazer o quê? Pois é, pode ser mesmo. E agora vamos ver o que Potosnik faz Nick, como se pode deduzir da expressão desse personagem. Líderes poderosos. Líderes poderosos, esse é, ao que parece, o nosso futuro. Porque simplesmente não há mais ninguém além deles. Vou além dos limites da intervenção e sinceramente fico chocado com o que vejo. E eles transmitem de todos os lugares possíveis, junto com esses tais tucas, é isso aí. Vitórias, tipo vitórias, vitórias, vitórias. Ah, eu não mostrei pra vocês. Vamos de novo. Plano da vitória, plano da vitória, plano da vitória, vitória não sim. Não deu certo. E assim ele termina o monólogo dele. Estamos extremamente satisfeitos com o nosso trabalho, mas infelizmente nosso trabalho não trouxe resultados. O trabalho não deu resultado. Então, o que fazer? O que podemos fazer? Nada. A única coisa que resta é reclamar da própria vida difícil. Agora eu vou mostrar aquela deputada que mora nos Estados Unidos e que fala sobre como as pessoas na Ucrânia devem viver. Essa é a Kira Rudik. Agora ela afirma que a briga entre o TCK e moradores de Lviv ocorreu, e que os moradores estão totalmente errados. Eles devem ser punidos. Kira Rudik, naturalmente, é uma patriota de Quínia. Vinda de Valhalla, uma guerreira mais ou menos. Agora, essa Valkyria vai começar a nos contar várias coisas. Sobre o grupo de notificações do TCK, eu acho que o principal foco é quase isso. Vocês viram o grupo de notificações. O agente de notificação do TCK saiu da van do TCK e imediatamente atingiu um cidadão civil comum. Me desculpe pela tautologia. Na nuca. Esse próprio notificador acabou sendo um boxeador profissional, que tem 2 irmãos, e nenhum desses irmãos serve nas Forças Armadas da Ucrânia. Obviamente, todos os notificadores correm pelas ruas e notificam os cidadãos comuns com um soco na nuca. Pelo visto, bem, é assim que se faz agora. Vai ser exatamente um ataque verbal. Se for um ataque contra militares ou funcionários públicos ucranianos... Ataque contra... Já verificaram, aquele boxeador nunca serviu na URSS. Ele tinha isenção, nenhum deles, nem seus irmãos, serviu no exército. Portanto, isso não é a URSS. Esses não são militares, são apenas capangas. Como antigamente, na época do Yanukovych, havia capangas que todos condenavam. E agora, acontece que eles são cidadãos respeitáveis. Você pode imaginar que podem atacar cidadãos que não são respeitados. Em ucranianos, em qualquer cidadão, cidadãos, isso é um crime. As pessoas reagem fora dos limites legais. O quê? Desculpe, sinceramente me perdi. No discurso de Rudik, a jornalista à esquerda já olha para o canto. Talvez o chá ou café dela esteja fervendo ali. Não, quero dizer, está sendo feito na cafeteira turca. Ela teme que ferva, transborde ou algo aconteça. Ouvir Kira Rudik, afinal, sai caro. Não é preciso, pois todos têm o dever de defender seu país. Por que a Kira Rudik está defendendo? Não são só homens, mas mulheres também. Aqui temos 2 mulheres que fogem do serviço militar, sentadas em frente às telas, e nenhuma delas está defendendo sua pátria. O que está acontecendo? Por quê? Não entendo nada. Enquanto durar a guerra com a Rússia, a mobilização continuará. A jornalista está insatisfeita. Rudik continua filosofando. Algo estranho está acontecendo. Muitos passam a acreditar que a guerra pode afetá-los de alguma forma. Não, se cidadãs tão maravilhosas como essas vierem para a Ucrânia e se candidatarem ao serviço por contrato, se assinarem contrato e se juntarem ao exército ucraniano em alguma frente, acho que tudo ficará ótimo. Mas, claro, convocar para servir de longe tem que ter muita cara de pau. Muitas pessoas não querem nem planejam servir. Bem, por exemplo, uma delas está sentada ali de blusa vermelha e diz que há pessoas que não querem servir. Então é preciso dar o exemplo, com o próprio exemplo. Morder o corpo do inimigo com os dentes para que até a jornalista vá e outra mulher de blusa rosa também vá. E aí talvez até os homens se animem. Eu sou o Estado e tenho o direito de exigir que essas pessoas vão e se juntem às forças. O Estado pode exigir que essas pessoas se juntem a ela. Mas por que existe esse direito? Isso me interessa. De onde vem esse direito do país, do Estado, na verdade, para que alguém vá se juntar a alguma coisa e realize alguma defesa por aí? Quer dizer, se esse Estado não deu nada ao cidadão comum,
além do direito de viver em seu território e se virar como puder. Bem, assim, mesmo em todo o território de algum lugar como KBVRD ou a Costa do Marfim. Também dá para viver e se considerar... Bem, veja, eu moro no território de tal estado, mas isso é meio estranho. Kira Rudak, claro, é simplesmente um gênio, um verdadeiro gênio da retórica oral, mas tem gente ainda melhor. Existem, por exemplo, esses personagens que falam sobre Lviv. Sobre o iate de Bolsokisny. Olhem só que herói, com esse rosto moldado por horas e horas passadas nas trincheiras. Ele rastejou nas trincheiras, deixou crescer uma barba wahhabita e agora conta algo. Vamos ouvir o que ele diz. Você pode ajudar a avaliar? Como você pode avaliar esses acontecimentos que ocorreram em Lviv? Que leão é esse tigre? Você consegue imaginar? Assim que aconteceu, ele já inventou mais uma história. O motivo da ambiguidade, se você assinar. E parece que não é um momento de estado lá. Lá tem um monte de ataques. Que leão você imagina? O Pirojok está sentado no seu apartamento e contando tipo, quer dizer, bem, por isso, então... Aqui está acontecendo a propaganda russa, que quer mostrar o TTSK talvez como um inimigo maior do que eles realmente são. Pirojok se perdeu em pensamentos, mas nós conseguimos nos desembaraçar, por isso tudo está maravilhoso neste mundo. Tudo bem, então vamos encerrar por aqui. Escrevam tudo o que vocês pensam sobre isso e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até mais, pessoal! E assim por diante. Tudo o que aconteceu foi novamente um ataque contra representantes, contra militares, contra representantes do TCK. Acredito que isso deve continuar. As autoridades reagiram rápido e os responsáveis já foram detidos. Nós vimos uma reação rápida das autoridades executivas em nível local, tanto do prefeito de Lviv, Sadovoy, quanto do chefe da administração regional, Kazitsky. Eles reagiram com firmeza a isso. E, consequentemente, depois disso devem haver, mais uma vez, os devidos resultados jurídicos. Investigações em relação a essas pessoas. E isso, por um lado, é do ponto de vista de que o Estado categoricamente não permitirá tais incidentes e, por outro lado, deve ser concluída a reforma de que fala o Ministério da Defesa, que agora está sendo discutida nos comitês parlamentares especializados. Espero que eles acelerem esses processos por lá. Bem, no Parlamento sempre há um pouco de discussão, tentam fazer algumas alterações, mas eu gostaria que esse potencial de reforma já começasse a ser implementado no sistema de mobilização. Fenomenal, absolutamente. SVTV News, mídia libertária.